Então vamos lá, parte 1. Você tem um coração que arde em chamas e vão vir atrás de você. Hoje o Pablo leu em Salmos o capítulo 6 e ele comentou apenas assim, inveja das pessoas nos atinge se nós não formos afluentes. E já passou pro boot cerebral. Então, assim, por isso mesmo é que eu me predispus a estar fazendo um estudo de Salmos com vocês, porque ele acaba, não dá tempo, né, gente? Pelo tanto de conteúdo que ele fornece. E aí, por isso que eu vou começar a fazer sempre com vocês esse estudo, pra não ficar uma simples leitura, né? Porque muitas das pessoas, elas acabam lendo e não entendendo muito bem. Então, aí a gente vai estar aqui dando esse apoio, tá? Aí passou-se para o boot cerebral. O que é o boot cerebral? Sempre falo, né? É esse reiniciar da mente. Como será? A gente vai fechar os olhos, vai entrar numa posição de poder. O que me habilita, Lorena, nessa posição de poder? É porque você é imagem e semelhança de Deus aqui nessa terra. Então você enche o pulmão, levanta o queixo, respira fundo 3 vezes e faz uma oração. Senhor, a ti rendo graças, Senhor Jesus, que me consola, renova minha identidade, o meu propósito com o Espírito Santo. E assim como as misericórdias da manhã se renovam todos os dias, eu me renovo a cada manhã em ti. Minha alma governa sobre minhas vontades e emoções, sobre todas as energias. Eu ativo o meu propósito e dou direção para minha alma. O meu corpo anda em obediência à minha alma, que anda em obediência ao meu espírito, e o meu espírito ele está debaixo do Espírito Santo de Deus. O meu corpo ele vai desfrutar do melhor dessa terra. Hoje é dia de, pensa aí, hoje é dia do quê? Pensa em algo positivo. Hoje é dia de gravar conteúdo, de investir em energia para que as pessoas sejam transformadas. É nóis! Esfrega a mão aí. Eu nasci para tocar o terror nessa terra, no bom sentido, é claro, né, gente? E tamo junto até depois do fim. Faça um excepcional dia e bora pra parte 2. Com tudo, vamos com tudo, né, galera? Tá, hoje foi bem interessante para quem tá querendo valor nas redes sociais, vamos assim dizer, né? Abre mão do que não está no seu propósito. E aí ele falou sobre o YouTube. O YouTube, ele leva em consideração, o YouTube, ele leva em consideração a taxa de retenção, a porcentagem que as pessoas assistiram de um determinado vídeo. Ele explicou que aquele vídeo que ele fez sobre a África deu assim, ficou entre o 11º lugar dos vídeos todos lá no YouTube agora. Tipo, foi muito bom. E ele teve uma blindagem de ouro no YouTube, porque ele ganhou uma estrela poderosa. E se você se você for assistir um vídeo no YouTube e você assistir ele 100%, você está auxiliando quem produziu aquele conteúdo, porque o YouTube entende isso como um conteúdo bom. E se você assistir mais de uma vez, ele também entende isso como um conteúdo relevante. E aquele conteúdo vai ganhando blindagem. O algoritmo que vai favoritar a pessoa. Então, quando você comenta no vídeo, você mostra um engajamento. Você também vai lá, comenta o vídeo. Você aperta o like. E você vai estar patrocinando outras pessoas para verem também o conteúdo daquele vídeo. Vai gerando ranking. O YouTube hoje, gente, ele é a nova televisão. É uma televisão virtual que tá ganhando só cada vez mais ranking, né? Cada vez mais ele vem ganhando essa audiência. E ele tem algoritmos tão expressos que chega a ser 700 milhões de pessoas hoje assistindo o YouTube. E hoje em dia a gente tem cerca de 2 bilhões de visualizações por dia. Uai, Lorena, mas são 700 milhões de pessoas assistindo e 2 bilhões de visualizações? Sim, porque as pessoas acabam assistindo mais de uma vez. E se forem em aparelhos diferentes, acaba computando como se fosse outras vezes, enfim. Então chega a ser 2 bilhões de visualizações por dia. E aí, qual que foi a tarefa de hoje? Ele instigou você aí a abrir um canal no YouTube e se conscientizar
que o YouTube ele vai começar a ser cada vez mais o boom do momento e que você tem que começar logo e começar devagar mesmo. Você não vai começar já tendo 1 milhão de seguidores, né? Porque as pessoas, você até tem que entender que as pessoas que estão em sua volta, elas querem te ver bem, mas elas não querem te ver melhor do que elas. Então elas não vão te dar essa audiência toda ali no YouTube, elas não vão ficar conversando, elas não vão ficar comentando, nem curtindo. Às vezes elas até vão dar um dislike. Mas você tem que logo, ontem, entender qual é o jogo do YouTube e saber como jogar. Olha, gente, eu já tenho meu YouTube. Depois vocês entram lá, tá aí na inscrição aí, ó. Na inscrição do meu Instagram tem o meu YouTube, você entra lá, se inscreve, curte meus conteúdos, comenta, replica, compartilha. Porque ele deu as dicas, eu já estou passando aqui como se fosse tarefa também do dia de hoje. Então não esqueça de criar o seu canal. Não sei como conseguir fazer um vídeo, sou completamente bloqueada para isso. Flávia, olha, eu vou te falar uma coisa. Como que eu comecei fazendo um vídeo com a cara e a coragem? Se você não começar, você nem vai saber se de fato você dá conta ou não. E o que já aconteceu foi que depois que eu comecei a fazer esses vídeos, outras pessoas já pediram pra mim, deixa eu fazer um vídeo com você. E aí a pessoa veio e fez um vídeo comigo e a pessoa destravou. Por quê? É o primeiro passo, é o pontapé inicial que vai te destravar, entendeu? Sejam bem-vindos, todos que são do L4, todos que são metanoiados aí, todos que estão nessa mesma jornada de acompanhamento, os que não estão também, todos sejam muito bem-vindos. E aí, o que acontece? Você só vai destravar depois que você fizer o seu primeiro vídeo. E semana passada eu fiz um vídeo e a pessoa virou pra mim e falou assim, nossa, amei! Por quê? Ela tinha essa má impressão que ia ser algo tão difícil e depois ela entendeu que não, que na verdade não é. Então, ela destravou, mas ela destravou ao fazer. Você só vai destravar também ao fazer, entendeu? Tem que colocar em prática mesmo. E se quiser, eu até auxilio. Tá, vamos para a parte 3 do resumo de hoje. Storytelling, que é isso? É um termo em inglês, story significa história e telling significa contar. Mais que uma mera narrativa, storytelling é a arte de contar histórias usando técnicas inspiradas em roteiristas, em escritores, para transmitir uma mensagem de forma inesquecível. Inicialmente, para desenvolver essa arte de storytelling, que nada mais é do que a arte de contar histórias, você tem que saber que ninguém quer ouvir a sua história, porque elas estão com a história delas em aberto. Elas não querem saber da sua história. No máximo, elas queriam era estar contando as histórias delas também. Isso até faz parte de uma atividade que eu coloquei ontem lá no meu YouTube, o capítulo 2 do Servente. O que? Nós não estamos dispostos a ouvir, quanto mais a história da outra pessoa, né? Então, é uma dica em relação a gravar vídeos se você quer de fato ter uma relevância. Não, você não vai ter relevância contando a sua história puramente. Gente, eu até falo isso mesmo porque muitas das vezes a sua história é uma história sofrida. E essa sua história, ela acaba tendo uma engrenagem de vitimismo, sabe? As pessoas também não vão querer saber disso, assim, se você só contar da sua história. A pessoa vai querer muito mais saber da superação, de qual foi seu caminho, e uma hora ou outra você desenrola ali a sua história. E aí ele até comenta, Jesus, ele não contava a própria história. Jesus, ele falava por parábolas, não era mesmo? Então, grandes homens da Bíblia, eles contavam histórias, mas também não eram histórias deles. E por isso eles são lembrados até hoje. Na verdade, quem contou as histórias dos grandes homens também foram outras pessoas, não foram eles mesmos que contaram as suas próprias histórias, né? Então, é preciso a gente aprender que a nossa história não vai ser algo relevante. Você pode até pincelar ali uma coisa e outra da sua história, mas ela em si não vai ser o diferencial para você obter um destaque nas redes sociais que seja. Tá? Então você tem que aprender a contar histórias para que as pessoas entrem na história. Então as pessoas hoje, você tem que entender que você não fala de você e nem para você, você fala para o outro e para o outro entrar nessa história.
Ainda assim, sobre o YouTube, é importante sempre lembrar que para que as pessoas se inscrevam e para que as pessoas possam obter sempre uma notificação de que tem um novo vídeo, é interessante que você vai lá e ative o dedo naquele sininho que tem lá, que sempre que alguém postar uma nova mensagem, ela vai chegar para você, né, aquela nova publicação. Tá, voltando para o storytelling, na hora de contar uma história, você pode até aparecer sim, sem problema. O que você não pode é ser o centro da atenção. 3 pontos a se destacar para se contar uma história. É interessante que você conte na sua história, que não necessariamente é a sua história. É interessante que você passe informações de cunho profissional, pessoal e espiritual, porque as pessoas, elas anseiam isso, a alma das pessoas anseiam isso, elas estão em constante crise profissional, pessoal ou espiritual, é bem dizer a base da nossa existência, né? Então, entenda que se você conta a própria história, ninguém vai querer te ouvir, você tem apenas que pincelar a sua história no meio dessa outra história gerada. E aí você vai jogando ali um pouco de emoção da sua história em cima daquelas pessoas. Depois que você gerou essa emoção em cima das pessoas, mas não propriamente contou a sua história, aí sim você aparece dessa forma bem velada, né, na história, mas você tem que jogar sempre perguntas para outra pessoa, para que ela também venha participar dessa história. Então você gasta ali uma energia, né, contando uma história, depois você aproxima essa história da sua vida e depois você joga essa história para a vida do outro. O Pablo até disse que ele gasta uma grana violenta para provocar histórias. Como assim? Para ele mesmo criar histórias. Então você é o responsável pela sua vida, você é o responsável pela sua biografia. Você mesmo está escrevendo a sua biografia. Então você precisa sempre editar essa biografia. E como que você faz isso? Tomando decisão, conectando com pessoas. Sabe que eu lembrei? Eu não sei se vocês já assistiram aquela série The Once Upon a Time. Eu não sei se fala bem assim. Era uma vez, que significa em português, mas era The Once Upon a Time. Aí lá tem o autor do livro. São contos de fada, mas escritos num viés mais maduro, né? Para adultos mesmo, para criança também. E eu gostava muito de assistir essa série. Na hora que o Pablo falou sobre isso, eu lembrei dessa série. Por quê? Nessa série existia um livro e existia o autor que conta a história. E ali ele conta a história de todas as pessoas do conto de fada, mas ele tinha caneta, ele escrevia a história e as histórias aconteciam. Me veio na hora na minha mente que Deus, quando me fez, ele me deu um livro, né? Ele me deu um livro e essa caneta, e eu sou a autora da minha história. E eu tenho essa caneta e eu tenho esse livro. Então, todas as páginas aqui da minha história, quem escreve sou eu. Hoje, inclusive, é dia dos escritores, se não me engano, eu vi alguma coisa assim, Dia Mundial dos Escritores. Enfim, aí eu achei super, assim, me veio na hora essa ideia na cabeça. Que inclusive às vezes ele queria mudar, aí não tinha jeito, porque a página já foi escrita, a caneta já escreveu. No máximo você pode contar de outra forma essa história, mas a sua história já aconteceu ali, não tem como você apagar o que já aconteceu antes. Nossa, eu tive uma boa visualização com essa série, que é uma boa série, né, Luana? Eu não assisti tudo, porque depois eu fui perdendo, mas eu assisti uma boa parte e eu gostava. Então, é uma boa explicação. Nós somos autores da nossa história. Se veja se inscrevendo esse livro. E você tem que gastar para criar ali todas as histórias. Se você quer uma edição mais colorida, se você quer uma edição mais bonita, se você quer uma edição mais clean, se você quer... É você que vai fazer isso. É você que vai editar toda essa sua história. Você tem esse potencial. Tá? Então, você é que vai fazer a sua história. Agora, se você não está fazendo a sua história, se você tem uma biografia que é o quê? Escrava. É porque você vive sob condição. Ah, não, eu até vou escrever minha história. Eu até falei aqui pra vocês que eu tava nessa onda de passar no concurso. E aí eu ficava, não, quando eu passar no
curso e vai acontecer, vai ser assim diferente. Então eu estava condicionada a uma situação. Não fique condicionado, deixando a sua vida passar, porque de fato a sua vida está passando. Já pensou Deus pedindo o seu livro da vida e um monte de página em branco? Minha filha, o que você fez aqui? Nada. O que você fez aqui? Nada. Não, eu tava esperando isso, eu tava esperando aquilo, e seus dias foram passando em branco. Então, vamos agir, né, gente? Vamos agir. Você tem você tem a obrigação de criar aí a sua própria história. Agora, se você ama a sua vida, o que você tá fazendo? Você não tá fazendo só livro, não. Você tá fazendo filme. Agora, se você não ama, o que você tá fazendo? Você tá sendo só o coadjuvante, né? Tá sendo ali só quem tá por trás dos bastidores. Jesus, ele falava por parábolas. E o Pablo até deu um exemplo, né? De uma das parábolas lá de Jesus, que seria uma ideia de, por exemplo, se eu quero resgatar a sua atenção, eu venho aqui, nada melhor do que Jesus, né, gente? Quem é Jesus para dar peso a uma história que eu estou levantando agora? Eu venho com uma história de Jesus, e o Pablo veio com uma história de Jesus, que é aquela história da semeadura. Aquele que semeia saiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas levando-se o sol, as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes crescendo as abafaram. Outra finalmente caiu em terra boa, graças a Deus, e produziu frutos, dando algumas sementes, 100 por 1, outras 60 e outras 30, porque nem todas as sementes vão dar a mesma quantidade, né? Jesus terminou falando, ouça quem tem ouvidos de ouvir. Quem é que não tem ouvido? Isto é o ouvir ativamente. Então aqui, essa história está em Mateus 13, do 1 ao 9, tá? Versículo do 1 ao 9. Essa é uma mensagem do próprio Cristo, isto é uma história do próprio Cristo. Ele disse dele mesmo? Ele falou dele mesmo? Não. Então aqui, a semente é a palavra de Deus. E, gente, qual que é o solo fértil para essa semente? O seu coração. Eu nunca esqueci, porque uma vez eu fui numa pregação muito bacana, foi até na Igreja Sagrada Família, quando eu era católica ainda. E um padre falava assim, como que é o seu coração? Aí ele falava assim, aí ele falava diferente, coração. Aí ele falava assim, coração, que tipo de coração você tem? Se é um coração que essa semente vai brotar, ou se é um coração pedregoso, ou se é um coração de um solo ruim, seco. Então, assim, você tem que preparar o solo do seu coração para que essa palavra de Deus caia aí no seu coração e frutifique, né? Tá, mas é só uma parte. A semente, então, gente, ela é essa palavra de Deus. E nós estamos aqui diante dessa parábola, né, do semeador. Você vai aumentar a energia quando você conta uma história dessa. O que eu fiz aqui agora? Eu contei essa história de Jesus. Eu contei que uma vez eu estava num lugar e aconteceu de um padre fazer essa explicação sobre essa semente, que essa semente cairia no seu coração, que é o seu coração, que é o solo fértil, tarará. E aí, o que eu poderia continuar contando essa história, explicando como que se faz isso? Eu viraria para você e falava assim, que tipo de coração você tem? Qual é o seu tipo de coração? Então, eu te coloquei na história, eu te fiz pensar. Isso é uma forma, né, de atrair a pessoa. Você acabou falando de você, na verdade, mas é uma forma que você faz para atrair a pessoa para a história, além de contar um pouco da sua história, né? E colocar a pessoa nessa história. Então, esse foi um exemplo que o Pablo deu. Você aumenta essa energia ao contar a história, depois você se coloca dentro da história e depois você chama o outro também para a história. Como? Através de perguntas. Ele citou também o exemplo da Disney.
Ele pegou e falou assim: a Disney, algumas, assim, tem gente que tem loucura pra ir na Disney. Eu, particularmente, gente, não tenho. Por quê? Porque eu tenho um pouco de labirintite, essas coisas, minha cabeça fica meio tonta. Então, às vezes eu fico imaginando assim, eu não vou aguentar ir na Disney. Tipo assim, eu não vou usufruir tanto, porque eu não gosto desses brinquedos, né? Essas coisas muito assim radicais. Mas existem outras coisas, né? Que com certeza eu poderia gostar, mas eu não tenho esse sonho, tá? Aí ele pegou e explicou o seguinte: é um lugar divertido, né? A Disney é um lugar divertido, muitas pessoas sonham em conhecer, mas existem pessoas que estão na Disney doentes. Essas pessoas estão ali sem interagir, essas pessoas estão ali olhando para tudo com um olhar doente. Tem gente que vai chegar lá também e só vai falar, ai, como eu tô com fome, e vai querer comer, ao invés de ter uma experiência fantástica com tudo que ali tem a oferecer. E tem aqueles também, que seria um terceiro grupo, que estão sim dispostos a buscar diversão e que vão curtir adoidado, porque eles não estão com fome e nem estão doentes, tá? O que ele acabou de fazer? Contou uma história. Aí ele vai dizer o quê? Isso também, por exemplo, é o que acontece na sua vida. Quando você não desfruta de tudo que Deus te deu. Você está com um olhar adoecido e assim você não consegue se divertir em lugar nenhum. Aí ele explicou até que ele já foi assim. Os lugares se tornavam ruins porque era eu que não estava bem. A diversão, ela não vai ter fim, mas se você for uma pessoa plena, se você for uma pessoa com esse olhar de derrotado, não vai ter lugar nenhum que te agrade. Aí eu peguei e lembrei de uma história minha. Agora, né, dentro desse contexto, quando eu participava do grupo de jovens na Jornada Mundial da Juventude, que aconteceu em Madrid, gente, todo mundo, ai, que show, vai ser em Madrid, tarará. E eu fui para essa viagem e foram 9 dias ou 10 dias, se não me engano, que era uma excursão, né, para encontrar com o Papa. Na época era o Papa Bento XVI e tal. E aí, assim, quando eu cheguei, todo mundo, nossa, como é que foi, não sei o quê, só que eu não tava nessa empolgação, eu não tava nessa vibe, sabe? Depois, aí eu analisando, o que aconteceu? Eu é que não tava muito bem. Eu não tava muito bem nessa época, assim, comigo mesma, sabe? Eu tava numa época estressada, nervosa, com um monte de coisas. E depois eu tive a oportunidade de ir na Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Olha só, eu fui pro exterior, eu conheci Portugal, eu conheci a Espanha, eu fui em vários lugares. Eu não achei tão legal quanto eu achei ir para o Rio de Janeiro. Mas por que, Lorena? Minha visão. Quando eu fui para o Rio de Janeiro, já na Jornada Mundial com o Papa Francisco, eu achei bem melhor. Eu fiquei numa casa de uma família maravilhosa que me acolheu super bem, lá em Realengo, no Rio de Janeiro. E assim, foi bem mais simples, mas foi bem mais aconchegante, bem mais próximo, bem mais acolhedor, sabe? Mas aí, por que eu amei? Meu olhar, sabe? O meu olhar da primeira viagem, ele estava contaminado por um monte de problemas religiosos na época. E o meu olhar já na segunda viagem, ele estava livre disso tudo. Ele estava muito mais buscando o amor de Deus, muito mais aberto, muito mais amoroso. Então não foi o local em si, foi o meu olhar que determinou. E isso é uma história. Isso é uma história. Como também está o seu olhar quando você chega em determinado lugar? Como você se porta? Os locais têm ficado ruins? Qual é a ambiência, né, desses lugares? Muitas das vezes o ambiente está ruim, o clima está pesado, mas é porque você está pesado. Para refletir isso daí. Então, esta forma hoje foi uma forma que o Pablo explicou de contar histórias e de atrair as pessoas. Você primeiro conta uma história, né? O que eu contei? Eu contei uma história do Pablo, que ele contou da Disney. Fiz um paralelo com uma história minha. E agora devolvi para vocês fazendo uma pergunta de como está a sua vida, como está o seu olhar, entendeu? Água, para mim tomar água. Obrigada por lembrar. Eu vou ficando com sede mesmo. Tá, vamos para a parte 5, já estamos finalizando, viu, gente? O resumo de hoje.
a gente vai terminar essa live e vai começar outra live que é pra gente fazer o estudo de Salmos. Hoje a gente vai fazer o estudo do capítulo 1, tá? De Salmos. E já chama o pessoal aí, ó, no aviãozinho, coraçãozinho, pra mim sentir que vocês estão aí vivos, a energia de vocês tá aí, pra me dar energia, tá? Então bora lá. Vocês todos, nós todos, porque ninguém é um ótimo contador de história, nós precisamos destravar essa arte de contar uma boa história, né? Ativar isso para chamar mais atenção. Então, contar história para fazer a alma das pessoas fluir. Você percebe que você prende a pessoa. Tem gente que tem uma facilidade tão boa de contar história, assim, não sei se vocês lembram, quando era criança, que a gente ficava preso assim, que nossa, você não queria nem piscar, você não queria nem sair do lugar, de tão instigante que era. Então acontece sim das pessoas terem essa habilidade de contar história, né? Esse lado artístico, né? As pessoas, elas só querem histórias porque elas não conseguem chegar a determinados lugares sozinhas. Elas querem conhecer essas histórias sim, porque elas não conseguem, a partir da imaginação delas, a partir da pequeneza delas, chegarem nesses lugares. Então, se a sua alma chegar lá, através de outra pessoa contando uma determinada história, o seu corpo também será capaz de ir. Às vezes, a sua história de dor, mostrando como você fez para superar, né, em quem você se espelhou, outra história que seja, vai fazer com que essa pessoa visualize que também é possível ela chegar neste lugar. Mas você tem que contar essa história mesclando o que aconteceu com você com outras coisas, porque só a sua história propriamente não vai ser atrativa, tá bom? E aí, a sua história, ela vai levar essa pessoa num lugar que ela não conseguiria chegar sozinha. Jesus nunca fez um rascunho. Ele deixava o seu coração queimar, ele usava do que tinha ali naquele momento, naquela ambiência, o que acontecia ali naquele momento é que ele usava para falar coisas naturais. Ele não tinha uma fórmula, a história era simplesmente contada. E se uma mensagem ela não arder no seu coração, se você não tiver de fato uma inspiração ali daquele momento, por mais que você conte essa história, se você não viver essa história, se você não tiver autoridade, né? Porque às vezes a pessoa fala, mas ela não tem crédito nenhum sobre aquela história, porque ela não vive aquilo ali. Você precisa viver, você precisa ter o seu coração preenchido com isso que você fala. Não basta falar só com a boca, né? A boca, ela só fala do que o seu coração tá cheio. Então, se uma mensagem ela não arde no seu coração, como é que você vai fazer outras pessoas terem o coração, vamos assim dizer, contaminados com a sua mensagem? Você tem que estimular essa sua forma aí de falar, essa sua forma de ser. O seu ser tem que ser preenchido daquilo que você de fato pretende falar. Às vezes você pega pessoas tão vazias falando de coisas assim tão positivas, mas você não se sente nem um pouco acolhido por aquilo que a pessoa fala, porque você sente ali a energia da pessoa. Então você precisa sim ter essa energia, você tem que ver essa energia poderosa da pessoa, para que de fato aquela história venha a fluir como água, fluir como vento. Você tem história? Você tem história? Se você tem história, ela já tá lá no YouTube? Não, ela não tá lá no YouTube. A ideia aqui é justamente te instigar a produzir seus conteúdos, a produzir suas histórias, porque as suas histórias podem curar outras pessoas. E o Pablo explicou, e eu também faço jus a essa palavra: eu não vou ficar dando semente a quem não quer semear. Porque quem é bom em desculpas não é bom em mais nada. E ele encerrou: Pai, com oração, te agradeço por essas pessoas, o Senhor que chamou cada uma delas, que sustentou elas até aqui, tendo a paciência de me ouvir, que as desperte, Senhor, para levantar, que elas sejam, cheias de graça, de sabedoria e de entendimento. Hoje é dia de conexões,
de desafios, de fazer um YouTube, de gravar seus vídeos, de ser uma pessoa relevante nas internets da vida, na internet, né, gente? Há essa possibilidade de você ser relevante, sim, nas redes sociais, alcançar outras pessoas. Tem gente que fala, mas com essa epidemia tá impossível. Como que eu vou alcançar outras pessoas? Através da internet é possível, sim. Você tá fazendo um trabalho de alcançar outras pessoas. Tem várias pessoas precisando, de repente, da sua história. Mas da sua história contada de forma inusitada, né? Vai lá. Você é amado e bora quebrar tudo. E entenda sempre que se você é fiel no pouco, Deus vai te confiar sempre mais. Mas você tem que ser fiel no pouco. Olha, nós encerramos essa live de hoje. Ela vai ficar salva. Nós vamos encerrar ela e vamos dar entrada em outra live, que é justamente para começar o nosso estudo de Salmos, tá bom? O Altair tá aí falando que ele gravou um vídeo agora. A gente tava aqui em live, né? Não teve como ir lá ver seu vídeo, mas parabéns, já começou a colocar a tarefa em dias. Eu vou olhar aqui o que vocês falaram e vou desativar esse vídeo e vamos dar entrada em outro. Primeiro eu vou ver aqui se vocês fizeram alguma pergunta, se teve alguma dúvida, se teve alguma colocação, tá bom? Ricardo tá aqui, né? O Ricardo, Glória. O Ricardo já é meu. Ele fala que é meu fã de carteirinha. É o meu Titiete. Bom dia, seus transbordantes. A Dani também tá aqui. Obrigada, Dani. Rose, Dilma. Tem uns rostinhos que eu já tô ficando que eu já conheço. A Dilma sempre tá aqui também. A Margarida. Tali. Sejam todos muito bem-vindos. A Thali também já esteve aqui, que ela colocou cheguei e tal. A Glória, tá joia. Peguei o final da live. A Gleide também é outra, minha fã, gente, minha fã. A Gleide, ela é minha mãe, 459. Assisti e dormi no meio. Nossa, Thali, já aconteceu de eu estar escrevendo de olho fechado, tá? Coração, pessoal, coração. Agora eu até vou começar a pegar no pé, gente. Que tipo de coração é o seu? Então aperte o coração. Se você tem um coração apto, né, para ser semeado, para receber uma boa semente. Vale a dica, pessoal. Não sei como conseguir fazer um vídeo, aí eu expliquei, né? Já sou inscrito no seu canal. Eu vou tentar, Lorena. Aliás, vou conseguir. Isso mesmo. Aline, eu quero sim ajuda. Super bem-vinda e aceita. Sim, então vamos combinar isso. Depois me chama no direct aí que a gente vai combinar de fazer uma live junta para você destravar. Ariane, daqui de Trindade mesmo. Sejam bem-vindos. As coisas só serão perfeitas na mente, na prática é diferente, as coisas vão sim dar errado. Porém, se você não sentir vergonha da primeira vez que você faz algo, é porque você nunca mais fez ou não melhorou. Justamente, Flávio, essa frase eles até falaram que você vai sentir vergonha do que você fez primeiro. Se você não sentir vergonha, é porque você já fez passando da hora. Faz parte do meu projeto, uma conversa entre amigas. Contem suas histórias e ajudem outras pessoas. Isso mesmo, Gleide. Bom dia, Raquel. Isso mesmo, aproveitando, cliquem no coração. A Gleide é a minha maior incentivadora aqui, né? Michele, Luciana, não vi tudo também. 25 de julho, dia do escritor. Thali, dica do Pablo, trabalhar diferentes entonações na voz, alto, baixo, lento, rápido, fazer pausa, beber água, prender a atenção. Sim. A Jordana entrou aqui hoje. Na Disney deve ter aquela parte da lagoa. Eu amo a Disney, viajo pelo mundo da imaginação, a Gleide. Eu também, é mais ou menos assim, eu vivo viajando. Que top. Se teus olhos forem bons, terá vida. Água, kkk, oiê. Gleide. Acordem para a vida. Amo histórias. Minha mãe. Lembro dela, a Aline. Minha mãe.
Lembro dela lavando roupas e nós ficávamos sentadas no chão ouvindo as histórias dela. O único momento em que me sentia amada. Ela trabalhava muito. Nossa. Mas eu lembro, a minha avó, por exemplo, a minha avó, se eu quisesse ficar perto dela, era sempre ajudando ela, porque minha avó também, nossa, trabalha pra caramba. Então eu sempre ficava perto dela, assim, ajudando a arrumar a cozinha, fazendo bolos, né, biscoitos, que vó gosta muito dessas coisas. E eu posso dizer que eu acredito que eu seja uma das privilegiadas das netas dela, por ter morado junto, é claro, mas assim, por ter desfrutado muito desses momentos de estar trabalhando com ela, justamente para conseguir sugar mesmo todas as informações possíveis, toda aquela sabedoria. Bom dia, fiz meu vídeo, Gleide, Lorena, como eu faço para marcar o Titi no meu vídeo do YouTube? Olha, no vídeo do YouTube, eu acredito que não tenha como. Eu acredito que não, né? Eu não sei, nunca consegui fazer isso, não. A não ser que você coloque lá... não, realmente eu não sei. Gente, então foi isso, finalizamos aqui, eu vou encerrar essa live então e vou abrir outra live, só aguarde 5 minutinhos, tipo 10h50 a gente entra, porque o celular aqui vai dar uma enroladinha para salvar o vídeo. E aí então 10h50 eu tô entrando de novo, quero todos vocês firmes e fortes. A minha prima entrou aqui também, a Vitória. E tão linda minha prima, gente. E aí... é porque ela era tão menininha, tão pequenininha. Eu olho assim agora, vejo, nossa, um mulherão, eu quase que não reconhecia aqui. E aí eu vi que a Aisha entrou aí também, minha outra prima. Os parentes estão entrando, gente, os parentes estão entrando. E aí, gente, então é isso. Vou encerrar aqui, nossa, eu fico enrolando demais. Beijo da titia e vamos entrar 10h50 de novo, beleza? Para estudar Salmos, capítulo 1. Estudo bíblico, firme e forte, vamos lá.